escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a Olá, olá, nós estamos aqui no Profeta Naum. Esse livro são 3 capítulos, dá pra gente, ler com cuidado, com cautela. Mas hoje eu gostaria de deixar aqui, para começar a nossa aula, começar bem, Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler para você e depois vou repetir. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Olha que interessante, quanta coisa boa a gente tira somente de um versículo. Primeiro, o Senhor é bom. Esse é o nosso Deus. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Independente da situação em que estamos vivendo, se tristes, se angustiados, chateados, oprimidos, Ele nos conhece, Ele é fortaleza para a gente. Terceira coisa, Ele conhece cada um dos seus filhos. Quanta coisa boa num versículo só. Meus queridos, eu gostaria que durante essa semana, nós estamos no mês de maio, esse mês tão bonito mesmo, Vamos pegar esse versículo e vamos memorizar esse versículo e durante essa semana vamos viver uma experiência com esse versículo, Naum 1:7. Eu vou falar de novo e gostaria de deixar essa dica para você. Durante essa semana, vamos memorizar esse versículo e vamos falar esse versículo e vamos ter experiências com esse versículo. Vamos repetir? O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E não, esse livro de 3 capítulos, é um profeta menor, a gente já discutiu várias vezes aqui esse conceito. Ele é o autor desse livro, pouca coisa sabe desse profeta, mas sabe que ele é da cidade de Elcós, ele é um eucosita. É uma cidade, lá da região de Cafarnaum, tá? E esse profeta, ele profetizou 710 a.C., durante o reinado do rei Ezequias ou de Manassés. Há algumas questões nesse sentido, E aí a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, o seguinte: a Síria, que era o grande capital da época, era grande, Era uma grande cidade na época, e que a capital era Nínive. Era uma cidade que era conhecida pelo seu poderio militar e pela sua crueldade, Durante essa semana, durante as minhas pesquisas, eu achei algumas coisas interessantes aqui, eu queria compartilhar com você, Nínive tinha uma biblioteca de 20.000 volumes. Olha só, naquela época, uma biblioteca de 20.000 volumes. Os reis assírios, eles eram dotados de grande crueldade. Olha só o que um dos reis assírios escreveu: muitos prisioneiros queimei a fogo, amputei as mãos e os dedos dos pés, cortei o nariz e a orelha, vazei os olhos, fiz um montão de vivos e um montão de cabeças. Olha que requinte de crueldade. Cabeças enfiadas em paus em torno da cidade. Queimei
os filhos e as filhas no fogo. Destruí e devastei a cidade, queimei-a no fogo e arrasei totalmente, destruí totalmente a cidade. Percebe? Percebe que crueldade que está por trás desse livro, né? Muitas vezes a gente lê um livro da Bíblia e se depara com essas questões. Olha quanta crueldade naquela época, meus queridos. Quanta crueldade, né? Você pensar, queimar uma pessoa, amputar, vazar olhos, né? E aí, a gente tem que lembrar uma coisa. Olha só que coisa interessante. Nínive era uma cidade muito bem protegida, era uma verdadeira fortaleza, né? Os muros, eles tinham 30 metros de altura. Eles eram muito largos, os muros de Nínive, né? E nesses muros passavam 3 carruagens. Olha só como é que esses muros eram largos, né? Mas, com tudo isso, com toda essa situação, a destruição de Nínive ocorreu em 612 a.C., né? E foi tão completa essa destruição, acabou com tudo, né? Que a cidade tornou-se quase como uma lenda. As pessoas falavam assim, Nínive? O que foi Nínive? Tal foi a destruição. E só em 1842 que alguns arqueólogos acharam as ruínas dessa cidade. Olha só, uma cidade conhecida pelo requinte e pela sua crueldade. Foi o quê? Acabada, né? Acabou, virou pó, né? E aí, meus queridos, nós temos que lembrar que o objetivo desse livro de Naum, era consolar justamente Judá, né? Eles tinham um grande inimigo, eles tinham um inimigo poderoso, extremamente cruel, né? E Naum veio para o quê? Para consolar o seu povo. E mais do que isso, Deus é soberano. Ele é o autor da história. Ele sabe o que faz, na hora certa, no momento certo. E Deus é justo, né? Meus queridos, nesse momento então, com essa minha breve introdução, nós vamos agora ver um vídeo sobre Naum. Eu queria que você prestasse atenção nos detalhes. É um livro que tem por trás uma grande história, um grande povo, um povo cruel, né? Presta atenção então nesse vídeo, tá? E depois a gente vai continuar aqui, ok? Vamos lá. O livro do profeta Naum. Esse pequeno livro profético é uma coleção de poemas anunciando a queda de um dos piores opressores de Israel, o antigo império da Assíria e a sua capital, Nínive. Os assírios surgiram como um dos primeiros grandes impérios do mundo e a sua expansão em Israel resultou na destruição total e exílio do Reino do Norte e suas tribos. Os exércitos assírios foram violentos e destrutivos, em uma escala que o mundo nunca tinha visto antes. E assim, Israel e os seus vizinhos estavam aguardando a queda da Assíria, que finalmente chegou no ano 612 a.C. Os babilônios se levantaram e começaram uma rebelião que alcançou Nínive e derrubou o Império Assírio. E assim, o capítulo 2 descreve a queda de Nínive em poesia vívida, e o capítulo 3 explora a queda do Império como um todo. Mas esse livro não é apenas um discurso irado contra os inimigos de Israel. O capítulo introdutório nos mostra que há muito mais acontecendo aqui. O livro abre com um poema incompleto do alfabeto que começou descrevendo uma aparência poderosa da glória de Deus. É muito semelhante a como o livro anterior, Miqueias, começou e como o próximo livro, Abacuque, vai concluir. E é Deus, o Criador Todo-Poderoso, vindo para confrontar as nações e trazer sua justiça ao mal deles. E o poema começa citando a famosa linha da autodescrição de Deus, após o incidente do bezerro de ouro no livro de Êxodo, capítulo 34. O Senhor é tardio em irar-se, e Ele é grande em poder. Ele não vai deixar o mal impune. E assim o resto do poema vai e volta, contrastando o destino das nações violentas e arrogantes com o destino do remanescente fiel de Deus. Quando Deus derruba todos os impérios arrogantes, Ele provê refúgio para aqueles que se humilham perante Ele. Ora, aqui está o que é realmente interessante. Você pensou que esse livro era apenas sobre a Assíria, mas Naum, na verdade, não menciona Nínive ou Assíria no capítulo 1. E quando ele descreve a queda dos bandidos, ele usa a linguagem de Isaías
Isaías sobre a queda da Babilônia, que aconteceu muito mais tarde na história. E não apenas isso, Naum também descreve a queda dos inimigos como uma boa notícia para o remanescente do povo de Deus. É uma alusão direta às boas novas de Isaías sobre a queda da Babilônia. E assim, todos esses pequenos detalhes do capítulo 1 se juntam para criar um ponto-chave. Para Naum, a queda de Nínive está sendo apresentada como um exemplo, como uma imagem de como Deus atua na história em todas as épocas. Como ele não permitirá que os impérios arrogantes ou violentos de nosso mundo durem para sempre. E assim, a mensagem de Naum é na verdade muito parecida com a de Daniel. A Assíria está em uma longa linha de impérios violentos ao longo da história. E o destino de Nínive é um memorial ao compromisso de Deus de derrubar os violentos e arrogantes de todas as épocas. Com essa perspectiva do capítulo de abertura, o livro retorna ao foco na Assíria. E assim, o capítulo 2 descreve a batalha de Nínive e a queda da cidade em estágios progressivos. Então, primeiro vemos a linha de frente dos soldados babilônicos. E então, nós lemos sobre o ataque dos carros. E então, o caos nas muralhas da cidade quando a cidade é violada. Depois, o massacre do povo de Nínive e logo o saque da cidade. O capítulo 3 continua descrevendo os resultados da queda da cidade pelo império como um todo. Então, Naum começa anunciando uma desgraça sobre a cidade cujos reis a construíram com o sangue dos inocentes. É uma imagem de como a injustiça foi construída no próprio sistema que fez a Assíria ter tanto sucesso. Mas a violência deles semeou as sementes da sua própria destruição. E assim a Assíria cairá diante da Babilônia. O livro conclui com uma provocação contra o rei caído da Assíria. Ele está ferido com uma ferida fatal, e dentre todas as nações que ele oprimiu uma vez, ninguém veio para ajudá-lo. Em vez disso, eles cantam e celebram a sua destruição. E é assim que o livro termina. Agora, esse é um livro sombrio, mas é importante ver como a mensagem de Naum aborda os trágicos e perpétuos ciclos de violência e opressão humanas em todas as épocas. A história humana está cheia de tribos e nações se elevando e usando a violência para pegar o que querem, resultando na morte de inocentes. E o livro de Naum usa a Assíria e a Babilônia como exemplos para nos dizer que Deus está entristecido e que se importa com a morte dos inocentes, e que a sua bondade e a sua justiça o obrigam a orquestrar a queda de nações opressoras. E o juízo de Deus sobre o mal é uma boa notícia, a menos, claro, que você seja a Assíria. O que nos traz de volta para a conclusão do poema de abertura do capítulo 1, o que nos diz que o Senhor é bom e um refúgio no dia da aflição. Ele cuida daqueles que se refugiam nele. E assim, o pequeno livro de Naum convida a todos os leitores a se humilharem diante da justiça de Deus e a confiar que, em seu tempo, ele derrubará os opressores de todo tempo e lugar. E é disso que trata o livro de Naum. Bem, depois de ter visto a história, desse livro, a história de Naum, desse profeta que pouco se sabe dele, mas ele teve uma importância tão grande, naquele momento, naquela época. É uma voz que se levantou, para falar o que deveria ser dito para as pessoas certas e na hora certas. E aqui fica para a gente, que a gente tem que estar sempre o quê? Falando sempre que possível, no momento certo, nas horas certas, para as pessoas. As pessoas sempre precisam escutar uma palavra nossa, uma palavra de verdade, de justiça, de amor, de bondade. Então, já que esse livro fala muitas características do nosso Deus, aqui a gente vê várias características do nosso Deus, mas eu trouxe para vocês uma música infantil. Eu gosto muito das músicas infantis, porque elas são além de trazer, mexer com a nossa memória afetiva, elas também falam as coisas de uma forma muito direta, muito própria, Às vezes com poucas frases, essas músicas dizem verdades muito grandes para a gente. Então vamos cantar? É uma música fácil, você vai ter oportunidade de aprender palavras novas, isso é importante. É muito importante a gente sempre aprender palavras novas, Então vamos lá? Deus é tão bom. Vamos cantar? É fácil. Vamos lá? 1, 2, 3 palavrinhas! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português.
vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. E no nosso momento de oração, esse momento tão especial na nossa aula, né? Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos aqui no mês de maio de 2025, esse mês bonito, né? Esse mês que que mexe tanto com a gente, né? Mexe tanto com as nossas emoções. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E porque estamos vivos. Estamos aqui vivos em maio de 2025. Vamos pedir a Deus, meus queridos, como sempre fazemos aqui nas nossas aulas, pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos líderes, pelo nosso presidente, por todas as pessoas que ocupam cargo, como Deus precisa abençoar, precisa dar sabedoria para essas pessoas, para os nossos líderes. E os líderes mundiais, nós não podemos esquecer isso, é uma responsabilidade nossa como cristãos. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, famílias missionárias, o Daniel e a Magda, lá agora no novo campo, no novo local, que Deus possa estar abençoando esse casal, a sua família, que eles sejam ali bem acolhidos, protegidos, né? Que eles sejam bem recebidos ali e que eles tenham a provisão necessária para fazer o trabalho deles. E vamos orar também pela Ana Paula, José Elias, o Elias, lá na cidade de Manaus, que é uma família também missionária que está muito ligada à nossa igreja. Pelos demais missionários também. Vamos orar pelos pastores da Igreja Batista das Alterosas. Nós temos um grupo de pastores, graças a Deus. Que Deus esteja abençoando o ministério de cada um, a família de cada um, e que eles possam aí desenvolver um trabalho bem frutífero, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios na IBA, Igreja Batista das Alterosas, ministérios que estão aí agindo, atuando, fazendo as suas atividades. Que Deus capacite a cada um de nós. Vamos orar pela liderança da nossa igreja. Nós temos que sempre orar pelos nossos líderes, né? Para que Deus abençoe e dê sabedoria a cada um de nós. E vamos orar, já que nós estamos falando de maio, esse mês bonito, pelo Ministério da Família da Igreja Batista das Alterosas. Eles são responsáveis por isso, pela programação desse mês, para que Deus esteja abençoando esse ministério, as pessoas que estão aí fazendo, propondo, né? Nós vamos ter uma programação muito bonita. Que Deus abençoe a cada um, né? Que Deus abençoe as mães, né? Essas mulheres tão especiais em nossas vidas e as nossas famílias, né? Nós sempre clamamos aqui pelas nossas famílias. E como nós não podemos deixar de esquecer nunca, vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, para que eles sejam bem cuidados, bem tratados,
que no seu dia a dia eles sejam pessoas que recebam um carinho todo especial, que eles possam perceber a importância deles para a família, para a igreja, que são pessoas muito importantes. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que cuidam de idosos enfermos. Nós não podemos esquecer essas pessoas. Elas têm um ministério muito importante. Eu falo aqui, quem já me acompanha há um certo tempo, que eu falo que esse é o ministério do cuidar. Que ministério importante. Que Deus abençoe e nos capacite. Meus queridos, e para a nossa despedida, nós vamos agora nos despedir. Lembre-se que durante essa semana nós temos um exercício. Nós vamos viver, aprender, né, esse versículo, Naum 1:7. Guarda esse versículo. Durante a semana você vai ler, vai meditar e vamos viver as experiências e as bênçãos nesse versículo, Naum 1:7. E no nosso momento de despedida, esse momento tão importante, que também já parte, a gente, né, faz parte aqui já da nossa aula, a gente termina com música. A música é muito importante na nossa vida. Nós vamos cantar essa música, Deus é soberano, Tu és soberano. Ele é realmente o autor da nossa história. Ele aqui é o autor do tempo, o tempo de Deus. Muitas vezes a gente não entende esse tempo de Deus, mas Ele é soberano. Ele é o autor da nossa história, Ele nos conhece, conhece o que se passa nos nossos corações, e a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos cantar? Tu és soberano. Tchau, tenha uma boa semana e até breve, se Deus quiser. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.